Beleza, gente? Com base em aulas anteriores, vamos resolver alguns exercícios para a gente poder reforçar o conhecimento que a gente já tem acerca do que a gente já viu da estatística descritiva. Vamos para esse exercício aqui, ao qual nós vamos simular algumas perguntas para a gente tentar entender como é que funciona melhor alguns exemplos de experimento. Esse primeiro exemplo ele vai mostrar um experimento com girinos. E aí, a hipótese levantada da pesquisa é: a infecção dos girinos das rãs do Pacífico pelo parasita Ribeiroia causa anormalidades no desenvolvimento dos membros. Aí foi levantado o método que vai ser feito o teste desta hipótese, que ele utilizou 4 elementos. O primeiro elemento foi usado da seguinte maneira: coletar os ovos da espécie de um local sem registro de rãs anormais. O segundo processo foi deixar os ovos eclodirem no aquário do laboratório, aleatoriamente dividir números iguais dos girinos resultantes em grupos controles experimentais. Terceiro, deixar o grupo controle se desenvolver normalmente, submeter os grupos experimentais à infecção com Ribeiroia, um parasita diferente, Alaria, e uma combinação de ambos os parasitas. E 4. Acompanhar o desenvolvimento dos girinos, contar e avaliar as rãs adultas resultantes. Muito bem, aqui embaixo vocês podem verificar que existem 4 recipientes. Esses recipientes é justamente a formação dos grupos. Então nós temos um grupo controle, que são justamente os girinos que não têm contato com nenhum dos 2 parasitas da pesquisa. Nós temos um segundo grupo, que ele é o grupo experimental 1, ao qual os girinos estão em contato com um parasita, que este parasita ele não desenvolve o que você está pedindo aqui, que é uma anormalidade no desenvolvimento dos membros. Eu tenho um terceiro grupo, que ele vai ser o grupo experimental 2, que ele tem o girino em contato com parasitas que eles estão com a suspeita que é ele que causa a anormalidade do desenvolvimento dos membros, que é no caso o parasita Ribeiroia. E por último, nós temos um quarto grupo experimental, que é o experimento 3, que esses girinos estão em contato com os 2 parasitas, ou seja, um parasita diferente e um parasita que eles têm a suspeita que causa a anormalidade dos membros, no desenvolvimento dos membros desses girinos. Então, o delineamento da pesquisa foi justamente construir esses grupos experimentais. E aí chegou-se aos resultados, que é justamente a análise desse gráfico. Na análise do gráfico, percebe-se o seguinte: a gente precisa observar os eixos primeiro, que vai ser, no caso, o eixo X, ele é formado por categorias. Então, nós temos as categorias que são os grupos, Alaria, Ribeiroia e a combinação dos 2 parasitas. E no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, nós temos o percentual. Esse percentual, ele é exatamente a quantidade de indivíduos que podem ou não ter sido infectados e ter causado uma anormalidade na causa, uma anormalidade nos membros, perdão. E aí, essa variação vai de 0 a 100%. Então, isso aqui é a frequência. Muito bem. E aí, nós temos 2 barras. Para cada grupo, nós temos 2 barras. Uma barra em azul escuro, uma barra em verde escuro. A barra de azul, ele vai estar demonstrando que a sobrevivência, a quantidade, o percentual de sobreviventes. Enquanto que a barra em verde mostra a taxa de anormalidade que aconteceu nos membros desses girinos. Percebe-se que o grupo controle e o grupo infectado pelo um parasita diferente do que eles estão suspeitando, eles têm praticamente o mesmo percentual, a mesma frequência. Tanto a frequência de sobrevivência quanto a frequência de anormalidade. Percebe-se então que, o que nós podemos dizer? São resultados muito similares. Percebe-se que este parasita Alaria, ele não interfere no desenvolvimento de uma anormalidade que isso seja significante, porque ele é muito comparável ao fato do girino nem ter nenhum tipo de parasita. Agora, vamos observar quando esses girinos estão em contato com o parasita Ribeiroia. Olha o que acontece. A taxa de sobrevivência baixa muito. Pode perceber que a sobrevivência dos girinos no grupo controle está próxima de 90% e passou a ser 40%. Então, há uma grande taxa de mortalidade. E o pior, a taxa de anormalidade dos membros cresce muito. Ele vai sair lá, olha, próximo de 0% e sobe para perto de 100%. Então, percebe-se o seguinte, que provavelmente esse parasita, esses girinos em contato com esse parasita, que está havendo justamente essa maior taxa de anormalidade dos membros. Agora, olha só, que é mais interessante ainda. Quando tem o experimento 3, que é justamente o girino em contato com os 2 parasitas, ficou bem parecido os resultados dele em contato apenas com o parasita Ribeiroia.
a taxa de mortalidade ficou próximo de 40%, a taxa de mortalidade ficou próximo de 100%, ou seja, podemos então concluir nesta pesquisa que de fato o parasita Ribeirolia está causando anormalidade no desenvolvimento dos membros. É isso que a gente supõe desse tipo de levantamento de pesquisa. Muito bem, então isso aqui foi o experimento que eu expliquei e agora vamos para as perguntas para a gente responder cada uma das perguntas que estão sendo pedidas no trabalho. Vamos lá, a primeira questão é: qual a variável está sendo analisada? Vamos observar aqui. Onde é que a gente vai analisar a variável de interesse da pesquisa? É só a gente olhar na hipótese da pesquisa que a gente vai observar. Existe uma infecção dos girinos, das rãs, do Pacífico, e esta infecção ela é provocada pelo parasita Ribeirolia. E isso acaba o quê? Causando anormalidade do desenvolvimento dos membros. Qual será a variável que nós estamos analisando? Nós estamos analisando a anormalidade no desenvolvimento desses membros. Ou seja, se em contato com o parasita, ocorre uma anormalidade no desenvolvimento dos membros dessas rãs. E aí, o que a gente pode pensar? A Ribeirolia, ela é uma variável, o parasita. Só que ela é a variável que a gente está manipulando. A gente coloca ou não coloca no experimento. E a variável manipulada é o aparecimento dessa anormalidade do desenvolvimento dos membros das rãs. Então, observe que nós temos aí duas variáveis dentro da pesquisa. Então, nós temos a variável parasita, no caso, e nós temos a variável anormalidade no desenvolvimento dos membros. Ou seja, qual é a variável que está sendo analisada? A variável que está sendo analisada vai ser o parasita e a anormalidade no desenvolvimento dos membros. E qual é que é a variável independente? A variável independente é a variável que a gente manipula, que é o parasita Ribeirolia. E qual é que é a variável dependente? A variável dependente, ela vai ser o surgimento da anormalidade no desenvolvimento dos membros. Então, já respondemos duas perguntas relacionadas à variável. A variável que está sendo analisada, no caso, são duas: o parasita e o desenvolvimento anormal dos membros dessas rãs. A variável independente é o parasita ou os parasitas. A variável dependente vai ser o surgimento das anormalidades dos membros. E a quarta pergunta: os grupos são dependentes ou independentes? Eles são pareados ou são independentes? Vamos observar aqui. Nós temos 4 grupos: controle, experimento 1, 2, 3 e 4. Para a gente saber se esses grupos são independentes ou não, a primeira pergunta é: são os mesmos girinos, são as mesmas rãs que fazem parte dos 4 experimentos? Não, não são os mesmos girinos. O que houve, pode observar aqui no método de pesquisa, é que houve o quê? Deixou seus ovos eclodirem no aquário de laboratório, aleatoriamente dividiu números iguais dos girinos resultantes em grupos controles experimentais. Então, você tem um N amostral e esse N amostral foi dividido nos 4 aquários. Então, não pode ser grupos pareados, porque grupos pareados são formados pelos mesmos indivíduos. São grupos independentes, porque são formados por grupos diferentes e também pelo fato desses grupos não se relacionarem. Não há nenhum tipo de relacionamento durante o experimento entre esses 4 grupos. Então, a resposta para a quarta pergunta é: são grupos independentes. Quinta pergunta: quantos grupos tem o experimento? Bem simples. Nós temos aqui a formação de 4 grupos: controle, experimento com parasita diferente, experimento com parasita da suspeita do surgimento da anormalidade, que é o Ribeirolia, e o quarto experimento, que é a interação dos 2 parasitas. Sexta pergunta: é uma variável categórica, discreta ou contínua? Então vamos lá. Observe o seguinte: observe no gráfico e também no método de pesquisa que eles pegaram e submeteram esses grupos experimentais e depois houve um acompanhamento e foi contado e avaliado
as rãs adultas. Quanto a quê? Quanto ao surgimento da anormalidade no desenvolvimento dos membros. E também quanto à sobrevivência. Ou seja, foi percebido quantas sobreviveram até a fase adulta. E das que sobreviveram, quantas estão com a normalidade? E aí houve uma contagem, olha, sobreviveu, não sobreviveu, sobreviveu, não sobreviveu. Tem anormalidade no membro? Não tem. Sim e não. Sim e não. Ou seja, quando nós estamos avaliando uma variável que é formada por palavras, ou seja, não é mensurado, não é medido numericamente, mas é medido quanto à presença e quanto à ausência da característica, nós estamos falando de uma variável categórica. Então, este exemplo, ele é um exemplo de demonstração de uma variável categórica. Então, a resposta para esta pergunta ela é uma variável categórica, ao qual nós estamos analisando variáveis quanto à presença e à ausência daquela característica. Sim e não. Por isso, ela é uma variável categórica. Ela não é uma variável que foi medida numericamente. Ela não foi uma variável que a gente mensurou. Ok, numericamente, né? Ok. Vamos agora para a sétima pergunta. Qual é o nome deste gráfico? O gráfico dos resultados, nada mais, nada menos, são gráficos de barra. Então, nós temos aqui barras que vão mostrar a frequência de ocorrência da variável em relação a cada grupo que foi formado. Então, um gráfico de barras. Oitava pergunta. O que acontece quando os girinos são submetidos ao parasita alária? O que acontece? Vamos observar aqui. O que acontece é que os girinos eles têm um desenvolvimento muito similar ao grupo controle, tanto quanto à taxa de sobrevivência, quanto ao surgimento da anormalidade nos membros dessas rãs. Ou seja, então, é isso que acontece. Em contato com a alária, acontece um desenvolvimento similar, tanto na sobrevivência quanto ao surgimento da anormalidade. Nona pergunta. O que acontece quando os girinos são submetidos ao parasita Ribeiroia? Acontece o seguinte. Já em contato com o parasita Ribeiroia, a taxa de sobrevivência desse parasita cai muito, cai de um valor que está próximo aí de 100%, entre 90% e 100%, e ele decai para 40%. Então, ele decai pela metade, minimamente pela metade. Já o surgimento da anormalidade cresce muito, cresce bastante. Então, ele sai praticamente de um valor nulo para praticamente quase 100%, mais de 90%. Então, essa é a resposta para essa pergunta. E décima pergunta, quais são as conclusões do experimento? As conclusões do experimento sempre vão ser baseadas na hipótese da pesquisa. A hipótese é uma afirmação. E o que é a afirmação? Ele está dizendo o seguinte, olha, a afirmação é que a infecção dos girinos das rãs do Pacífico pelo parasita Ribeiroia causa anormalidade no desenvolvimento dos membros. Nós fizemos o método, tivemos o resultado e com os resultados nós constatamos, de fato, foi constatado que em contato com o parasita Ribeiroia ocorre uma anormalidade no desenvolvimento dos membros desses girinos. Ocorre mesmo. Além disso, podemos dizer que ainda ocorre uma diminuição na taxa de sobrevivência desses girinos. Então, essa é a conclusão da pesquisa. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, desse formato de vídeo, e quiserem mais exemplos desse tipo de abordagem, é só curtir, comentar, dar engajamento aí para o nosso canal poder crescer, né? E obrigado e até o próximo vídeo.